Olá, embaixador, muito obrigada por estar aqui no nosso All News. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, prazer em vê-los e ouvi-los. Como é que o senhor E muito analisa prazer. essa resposta do presidente Lula, né? Ele acertou em chamar o embaixador em Israel de volta ao Brasil? Bom, olha, eu acho que a gente precisa antes analisar os antecedentes, não? Você sabe que existe uma linguagem diplomática onde o papel do direito é relevante, não? É diferente da linguagem política, que tem outras características. Você, em matéria de linguagem política, pode consultar um dicionário de insultos e ofensas. Se você está tratando da diplomacia e do ofício diplomático, é melhor você consultar um dicionário da terminologia jurídica. O que significa, na prática diplomática, você chamar um embaixador para consultas? Significa que você está insatisfeito com aquilo que é a atitude do governo em relação ao qual o embaixador está acreditado. Pela Convenção de Viena, você não precisa explicar por que você está tomando essa iniciativa. Agora, é claro que a declaração e as manifestações do Lula na Etiópia foram altamente ofensivas e lidaram com uma ferida fundamental na sensibilidade da consciência judaica e na sensibilidade de Israel, que foi o de questionar a conduta da operação militar de Israel em Gaza, que é uma resposta à agressão terrorista no território de Israel, uma organização terrorista cujo objetivo é acabar com o direito à existência de Israel, o que se compreende, portanto, a sensibilidade desta situação desde outubro em Israel. Agora, uma coisa é o direito humanitário, o direito que disciplina, a partir das convenções de Genebra, o uso da força em conflitos armados. Outra coisa é o genocídio. O genocídio foi tipificado na Convenção de 48, emerge do Tribunal de Nuremberg, emerge do ineditismo do Holocausto como um fenômeno voltado ao extermínio, lastreado na ideia de inimigos objetivos, independentemente da sua conduta, que no caso eram os judeus na Europa. Portanto, para que haja genocídio, é preciso que haja a intenção, o dolo específico, acompanhado das atrocidades. Uma coisa são os horrores da guerra, outra coisa são os horrores do Holocausto. O Bob dá um esclarecimento muito grande. A guerra traz horrores, traz vítimas, traz mortes, enfim, uma, são conflitos que mexem com a nossa sensibilidade e com a relação que temos com o humano. Agora, o objetivo de uma vitória militar, de um conflito militar, é a vitória, que é, por exemplo, o que quer a Rússia na guerra de conquista em relação à Ucrânia. O objetivo do Holocausto, do genocídio, é o extermínio, é a gratuidade do fim em si mesmo. E, naturalmente, é isso que configura o genocídio. Você pode, e pode com razão, discutir que Israel não está atendendo plenamente o direito humanitário, a proporcionalidade, a razoabilidade, a diferença de civis e militares, e outras coisas desse gênero,
E Então, a situação o embaixador, então, pelo que o senhor está contando, muito interessante a sua análise. É um erro Lula fazer essa comparação. O senhor falou, os horrores da guerra têm que ser reconhecidos, eles existem, mas não é possível comparar isso ao Holocausto. Diante desse erro, nessa fala do Lula, do ponto de vista diplomático mesmo, histórico, como o senhor está colocando, cabe um pedido de desculpas por parte do governo brasileiro, porque a gente já viu que isso não deve acontecer. O assessor dele, Celso Amorim, já disse que ele não vai pedir desculpas, muito pelo contrário. Chamar o embaixador para cá, até na análise do Josias, é ele dobrar a aposta de que a frase dele era isso mesmo que ele queria falar. Como é que o senhor analisa desse ponto de vista diplomático? O que Lula deveria fazer? Isso é um prejuízo para o Brasil? Primeiro, é um prejuízo para o Brasil, é um prejuízo para a presença internacional do Brasil, é um prejuízo para a credibilidade internacional do Brasil, para a sua possibilidade de atuar agregando posições com equilíbrio. A posição do Lula, evidentemente, esta manifestação não contribui para isso. E, com isso, ele trabalha uma erosão do soft power do Brasil. Não atende no plano externo, não atende no plano interno. Não atende no plano interno porque vem gerando uma polarização que não é do interesse do governo e não é do interesse do Brasil, não, e não atende aquilo que a Constituição diz que nós precisamos procurar criar uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, como foi o Lula que criou esse incidente diplomático, como foi ele que gerou esta crise, cabe a ele e ao governo procurar dirimir esta crise e desatar este nó. Bom, evidentemente, esta é uma responsabilidade do presidente e dos seus assessores. Agora, eu não me lembro, apesar de ser um atento observador da história política do Brasil, que o Lula tenha pedido qualquer tipo de desculpa no correr da sua longa trajetória. Portanto, se ele não pediu desculpas em relação a muitos problemas da vida política interna e internacional, que ele talvez pudesse pedir desculpas, não vai pedir desculpas também agora. Isso, eu creio, o embaixador Recupero, que é um grande diplomata e um homem sensível, diz: olha, não há mal nenhum em pedir desculpas, sobretudo quando você admite o erro. Agora, o que naturalmente o presidente não quer, e os seus assessores mais aguerridos, ativos e altivos, de dizer, pessoas que acreditam que a desculpa é um caminho para resolver o conflito. Então, eles Agora, vão procurar um outro meio de resolver essa situação. Agora, embaixador, nós estamos diante de um fato consumado, né? O senhor acha que houve um equívoco do Lula que está na origem, né? Que é a declaração dele que encosta o Holocausto ali na faixa de Gaza. Muito bem. Desse equívoco resultou uma resposta do governo israelense. Convocou o embaixador brasileiro, fez lá aquela mise-en-scène, em vez de fazer uma reunião fechada, levou o embaixador brasileiro para o Museu do Holocausto, no que foi visto pelo governo brasileiro como uma espécie de humilhação. E o Brasil respondeu, também convocou o embaixador israelense para prestar esclarecimentos ao Itamaraty e mandou vir o embaixador do Brasil em Israel. O que eu queria saber do senhor é, na gradação das respostas que estão sobre o tabuleiro, ou que estão na estante à disposição da diplomacia, o Brasil foi além do que seria desejável ao convocar o embaixador brasileiro em Israel? Bastaria, para ficar numa proporcionalidade, convocar o embaixador israelense no Brasil a prestar esclarecimentos? O senhor acha que houve aí também um erro ao dobrar a aposta? Porque você respondeu num degrau acima da reação do governo israelense. Acha que houve um erro nessa gradação ou não? Eu gostaria de dizer o seguinte: evidentemente, convocar o embaixador do Brasil para uma conversa esclarecedora da situação, do jeito como foi, foi uma exacerbação
diplomática em relação à questão. Naturalmente, ela tinha um sentido também muito claro. O Yad Vashem é o Museu do Holocausto. E o objetivo simbólico de levar o embaixador do Brasil para visita, para essa reunião lá, é para dizer, olha, Holocausto é isto que este museu revela. Se este simbolismo foi diplomaticamente exagerado, é um assunto a ser ponderado. Naturalmente, também é, cabe dizer que nem sempre a diplomacia israelense se caracteriza pela sutileza e pela habilidade. Eu acho que o governo brasileiro chamou o embaixador para, enfim, consultas. Estava dentro da regra do jogo, mas não estava dentro do espírito de procurar criar melhores condições para resolver esse problema. Ou seja, não foi além daquilo que a pauta diplomática permite. Não é o, eu não vou chamar isso de equívoco, porque equívoco não é. Agora, é uma escolha. Essa escolha intensifica o conflito. Essa intensificação do conflito é boa ou má, isso é uma avaliação de condução de política externa. Eu sou crítico, evidentemente, da maneira pela qual esta Portanto, o crise. senhor acha que é uma má escolha? Eu acho que não é a melhor escolha. Enfim, vamos dizer assim, você está, Cia, né? você está Para ser falando, bem prático, você embaixador, para está, ser bem prático, fosse o senhor o chanceler numa situação como essa, o que é que o senhor recomendaria? Presidente, olha, dê o braço a torcer, vamos trazer essa discussão para a normalidade, reconheça que houve um excesso verbal e tal. Era esse o conselho que o senhor daria, em vez de o convocar conselho que eu daria embaixador? ao presidente, no trato de temas tão delicados como este, que envolvem a palavra do presidente, a diplomacia presidencial se beneficia do texto escrito, ponderado e previamente refletido, e não da improvisação que gera, enfim, equívocos e, no caso, uma crise Mas, desnecessária. embaixador, mas depois que já aconteceu a situação desse momento, que essa que é a pergunta do Josias, a situação agora, se o senhor fosse o embaixador agora, falaria, não, presidente Lula, é melhor pedir desculpas, não, chama o embaixador de volta, qual seria a sua ação? Porque já fugiu do texto, né? Ele já saiu É, já falou, já do foi. texto do Itamaraty e já foi para o improviso. Fabíola, eu não sou o ministro das Relações Exteriores do Sim, governo Lula. tá certo. O governo Lula não é parte constitutiva da minha família política. Eu fui ministro das Relações Exteriores do presidente Fernando Henrique. Tenho certeza que ele não criaria uma crise desnecessária como esta. Portanto, não me cabe dar este conselho. Não. Acho que, sem querer recorrer à teologia dos pecados, a soberba é o mais grave dos pecados, porque é o empenho de querer se igualar a Deus da sua visão das coisas. Ao contrário, a humildade tem uma dimensão importante de respeito no trato com os outros. De maneira que, enfim, ficar na linguagem, que não é a linguagem dos insultos, mas é a linguagem da terminologia, é o que eu ponderaria. Chanceler, do ponto de vista agora das consequências nos próximos dias, o Rio de Janeiro está sediando o encontro de chanceleres do G20 agora, né? E aí vão vir muitas pautas internacionais, né? Reforma da ONU, Ucrânia mesmo, Israel, tudo. O senhor acha que esse assunto vai acabar sendo engolido por conta esse assunto da fala do Lula vai acabar sendo engolido pelo encontro do G20 ou ele reverbera mais um tempo ainda? Olha, a reunião do G20, essa preliminar, é muito importante. O G20, penso eu, é uma instância onde a atuação diplomática do Brasil pode ser feita e pode ser bem feita. A pauta, vamos dizer assim, que o governo brasileiro, na presidência
do G20 está propondo é uma pauta importante e equilibrada. Então, é neste capítulo que o Brasil deve atuar. Agora, o G20 integra países de diversas linhas e orientações. A posição do Brasil, não falo, por exemplo, na experiência da Rio 92, onde eu tive o privilégio de atuar, é procurar equilibrar aproximações, países, situações e dificuldades. Uma fala como essa do Lula compromete essa tradição da diplomacia brasileira e também aquilo que é um talento dele, que, no caso, se revelou como algo que lhe faltou na hora H de uma entrevista à imprensa. É o Agora, embaixador. É, objetivamente, muita gente diz que a diplomacia traz o significado embutido no nome, né? Para funcionar precisa ser macia, daí essa expressão soft power, né? Objetivamente, qual é o prejuízo que a declaração do Lula produziu para o Itamaraty? Itamaraty poderia, eventualmente, neste encontro do G20, tentar uma aproximação com os Estados Unidos, os países europeus que hoje são mais críticos à atuação do Netanyahu, como França, Alemanha, Reino Unido, e tentar galvanizar aí uma posição que isolasse um pouco mais o radicalismo do Netanyahu. Acha que a diplomacia, a frase do Lula pode ter impedido ou retirado da diplomacia brasileira esta possibilidade de aproximar diferenças de tal modo a isolar um pouco mais o Netanyahu? Olha, o Itamaraty e os diplomatas brasileiros são pessoas de grande qualificação, não? E é, a, não tem a vocação de improvisar, mas tem a vocação de construir. O próprio ministro Mauro Vieira, que é uma pessoa experiente, saberá também procurar, nesta reunião, trabalhar nesse sentido. Agora, reitero a partir da experiência. Quem conduz a política externa do país é o presidente da República, por ação ou por omissão. Conta com seus colaboradores. Portanto, o Itamaraty está vinculado àquilo que é a linha mestra da orientação do presidente Lula. Algumas dessas linhas mestras são relevantes, significativas e válidas, e outras, ao meu ver, são equivocadas. o senhor até, quando Uma, estava conversando, falando sobre o pedido de desculpas, né, que o senhor falou, foi Lula que criou essa crise, caberá a ele desatar esse nó. Mas o senhor falou que pedido de desculpas não vem porque no seu, pelo menos na sua previsão, né, porque no histórico dele não tem. Existe outra maneira de desatar este nó? O senhor falou sobre o ministro Mauro Vieira. A informação que eu recebo aqui é que ele aceitou um convite de Renan Calheiros, senador, para ir ao Senado, à Comissão de Relações Exteriores, na primeira semana de março, justamente para trazer explicações sobre isso. Caberá a Mauro Vieira resolver isso? É possível desatar este nó sem um pedido de desculpas? Bom, eu acho que é possível. E eu acho que, naturalmente, você sabe, quando eu fui ministro, eu fui infinitas vezes ao Senado, à Câmara dos Deputados e à reunião conjunta. Faz parte da responsabilidade do ministro prestar contas ao legislativo e à opinião pública sobre os rumos da política externa. Esta é uma crise. Esta crise se corporificou nesses debates todos internos e externos. Caberá ao chanceler, na sua ida ao Congresso, procurar encontrar meios e modos de diminuir esta crise. Vou fazer, desculpe, um pequeno comercial político. Dizia-se que o presidente Fernando Henrique, quando a crise chegava no Planalto, a crise era grande. E quando saía, a crise era menor. Então, a lição do Fernando Henrique, lição válida, é você procurar diminuir o tamanho da crise para construir caminhos. embaixador,
Uma pergunta. Comparando, a gente está terminando o nosso tempo com o senhor, mas fazendo, porque logo após a declaração do Lula, houve muita repercussão, as redes bolsonaristas estão em polvorosa, né? E aí começaram a colocar, não, que isso prova de que a diplomacia brasileira sobre o Lula é pior do que a diplomacia brasileira sobre Bolsonaro. Como é que o senhor faria essa análise, assim, com relação a isso? O senhor acha, sem Não, falar, eu não acho que estou falando, não estou fulanizando nas pessoas, mas eu estou falando com relação aos impactos e a visão do Brasil no exterior sobre Lula e sobre Bolsonaro. Como é que o senhor colocaria essa diferença? a resposta é fácil. A diplomacia do governo Lula é muito mais positiva e construtiva do que foi a diplomacia do governo Bolsonaro. O Brasil procurou retornar à cena internacional de maneira construtiva, inclusive procurando tratar de certos temas fundamentais, como o meio ambiente e mudança climática, não? E tem feito movimentos nesse sentido. Tem feito os outros movimentos relevantes. Eu acho, por exemplo, que lidar com o tema da fome é algo que faz sentido para um país como o Brasil, que é, inclusive, um grande país produtor de commodities agrícolas. Agora, no caso do governo Bolsonaro, havia um isolamento. O Brasil se afastou dos seus principais parceiros e esse isolamento não creio que deva ser repetido. Acho que o Itamaraty, dentro do possível, procurou fazer damage control dessa situação. Mas, naturalmente, a cara da diplomacia brasileira era dada pelo presidente Bolsonaro. Da mesma maneira, como eu disse a vocês antes, a cara da diplomacia brasileira é dada pelo presidente Lula, como foi dada pelo presidente Fernando Henrique no período em que exerceu a presidência. Ela é uma cara mais construtiva, mais aberta à vida internacional e responde também àquilo que foi a experiência dele nos dois mandatos, Lula I e Ô, Lula II. ô embaixador, a gente estava até falando da reunião do G20 que o Sakamoto citou. Chega hoje aqui no Brasil o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken. Desembarca hoje. A gente sabe que os Estados Unidos são aliados a Israel, né? Apesar de algumas de críticas à forma como Netanyahu tem agido. Como é que o senhor analisa esse encontro que deve acontecer hoje entre o secretário de Estado dos Estados Unidos com o presidente Lula? Ele tem uma reunião amanhã com o presidente Lula. Vai ficar um mal-estar para o Brasil? Isso pode prejudicar, essa declaração de Lula pode prejudicar a relação do Brasil com os Estados Unidos? Bom, o que eu diria é o seguinte: os Estados Unidos têm crescentemente manifestado a sua preocupação com a situação da crise humanitária em Gaza. Está procurando, enfim, mover e mudar e conter o governo de Israel na condução desta operação militar e procurando encontrar caminhos para o futuro de um equacionamento dessa situação que não se cinja apenas à operação militar. Então, o presidente Lula pode, nesta. Eu não estou querendo ensinar a ninguém, e muito menos ao presidente Lula, aquilo que deve ser a pauta da sua conversa, mas deve ser no sentido, nesta matéria específica, sobre como é que é possível contribuir para encontrar uma solução que saia do impasse da situação humanitária que existe. Acho que também haverá espaço para discutir os problemas de meio ambiente, para discutir a transição energética e outros assuntos. Agora, convém não esquecer, eu acho que isso é um ponto importante, nas dificuldades que enfrentou o presidente Lula na sua eleição, foi o respaldo dos Estados Unidos e o respaldo da Europa que ajudou a conter vocações golpistas, não? Claramente sinalizando a importância da democracia e a regra do jogo democrático.
Então, há que ter, em relação aos Estados Unidos, também isto como um ponto de partida para a construtividade da conversa. Agora, embaixador, o senhor falou que a cara da diplomacia brasileira é a cara do presidente, né? Do mesmo modo, no regime presidencialista, a cara da crise é sempre a cara do presidente, né? Mas quem observa esta crise resultante da declaração do presidente que associou a mortandade de palestinos em Gaza ao Holocausto, quem observa essa crise a partir dos bastidores, verifica que na origem da posição e também da reação do presidente Lula está a influência que o embaixador e ex-chanceler Celso Amorim exerce sobre o presidente. Agora mesmo, o Celso Amorim deu declarações dizendo que acha positiva a repercussão da crise. Quem apostou até aqui num curto-circuito entre o Celso Amorim e o chanceler Mauro Vieira errou, perdeu a aposta, né? A seu juízo, esta dicotomia ou se não dicotômica, mas a simples existência de um auxiliar tão proeminente na área externa, dentro do Palácio do Planalto, e de um chanceler, isto prejudica a condução dos negócios diplomáticos? Bom, na minha avaliação, o assessor diplomático do presidente deve ter com o Itamaraty e o ministro uma relação muito fluida e muito construtiva. Foi a minha própria experiência quando trabalhei com o presidente Fernando Henrique e contei com a presença de um assessor diplomático de primeira qualidade, foi o embaixador Eduardo Santos, que acaba de publicar um livro de memórias deste período. O Celso Amorim, quando ministro das Relações Exteriores em Lula I e Lula II, também lidou com um assessor diplomático, que era o professor Marco Aurélio, que exercia uma influência relevante, uma influência também que se beneficiava de um longo contato com o presidente, fruto das articulações internacionais que o partido fazia e que o professor Marco Aurélio fazia em nome do PT. Houve uma certa divisão de áreas que fez com que o professor Marco Aurélio tivesse, enfim, um foco maior na América Latina, na América do Sul, e também um foco nos países onde os partidos ligados ou vinculados ao PT tinham maior ou menor presença. Mas eles encontraram, bem ou mal, um certo modus vivendi. Neste momento, você tem um dado da realidade, que é o chanceler, que foi um colaborador próximo do embaixador Celso Amorim. Foi seu chefe de gabinete, trabalhou muitos anos com ele, foi um embaixador em Washington, em Buenos Aires, das Nações Unidas. Portanto, uma pessoa com a qual o Celso Amorim tem uma natural ascendência. Então, uma ascendência que, naturalmente, tem um certo limite, porque é claro que o chanceler Paulo Vieira trabalha para a manutenção do escopo do seu pelouro, como se diria em Portugal. E o embaixador Celso Amorim procura demonstrar, por dentro e por fora, que ele exerce uma influência de maior preponderância e não necessariamente discreta, porque não é discreta a sua vocação para o espaço público. Eu creio que ele faz uma avaliação errada de que esta crise foi positiva. Não foi positiva, não foi positiva para o governo, não foi positiva no plano interno, não foi positiva para o plano internacional, não foi positiva para os objetivos da diplomacia do governo Lula. Portanto, sem querer retirar o senhor da sua linguagem diplomática,
ministro. O senhor está dizendo que a influência do Celso Amorim neste tema sobre o Lula é uma influência deletéria. Olha, eu conheço bem o embaixador Celso Amorim, que inclusive trabalhou comigo no período em que eu fui ministro. Eu acho que ele é uma pessoa qualificada e competente. Eu tenho alguns pontos de convergência, mas um número muito mais expressivo de pontos de divergência, que não são, enfim, secretos, porque eu já escrevi sobre isso e já expliquei. Acho que, nesse caso, foi deletéria. Celso Laffer, eu ia chamar Celso Amorim, fui induzida aqui. Embaixador Celso Laffer, muito obrigada por estar aqui no nosso All News, trazendo o seu ponto de vista em relação a esse assunto, que é de interesse de toda a sociedade brasileira e os próximos passos disso, né? Estamos vendo isso acontecer neste momento. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Vocês até me forçaram a sair um pouco além daquilo que é o normal da minha linguagem de professor e de diplomata. Só mostra quão competentes vocês são na tarefa que exercem. Muito obrigada, Obrigado, obrigada. Marcelo.